Oi, gente, meu nome é Jaci Marques, essa aula é de Sociologia e Filosofia preparatória para o Enem. Essa aula é organizada por mim e pelo professor Fernando Duarte. Eu queria começar me apresentando, já que nenhum de vocês me conhece, é a primeira vez que vocês estão me vendo ou ouvindo minha voz. Eu sou professora de ensino médio, formada em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. Eu estudo e trabalho especialmente com direitos humanos. Queria tentar acompanhar vocês nessa primeira aula por aqui. Então vamos dar início para ela, tá bom? Então, galera, continuando. A aula de hoje é sobre teoria sociológica e filosófica das religiões, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre algumas religiões, mas, sobretudo, sobre o que é religião, sobre o sentimento religioso e o pensamento religioso. Então, eu queria falar um pouco sobre o Émile Durkheim, e eu trouxe aqui uma citação dele. Ele é um sociólogo francês, muito importante. Talvez vocês conheçam das aulas de filosofia e sociologia, né? E ele afirma que uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a entidades sagradas, ou seja, separadas, interditadas, crenças e práticas que unem em uma mesma comunidade moral, chamada igreja, todos os aderentes. O que eu estou querendo dizer aqui? O Durkheim, ele é um sociólogo conhecido por duas palavrinhas, né? Por ser um sociólogo positivista e por ser funcionalista. Então, eu vou explicar o sentido dessas palavrinhas agora, aplicando a religião, tá bom? Ele é positivista porque ele estuda a sociedade como um organismo vivo. Ele pensa os estudos das ciências humanas como das ciências da natureza. Então, para ele, cada instituição social seria como um órgão vital para o corpo funcionar. Ele vai trabalhar muito com as instituições, e a religião seria, portanto, uma dessas instituições tão importante como um órgão para o corpo humano, como o coração, o cérebro, o rim. Como funcionalista, ele vai tentar explicar essas funções e os sentidos que existem nas religiões. Cada religião seria, e seus rituais seriam dotados de sentido. Há muita complexidade de sentido em cada ação, em cada realização em função das religiões. A gente chega então ao religare, né? Que é a origem da palavra religião, que vem do latim, religar, que dá uma dimensão espiritual ao homem. A palavra quer dizer que liga de volta, que reata, né? Uma palavra que tem sua origem reconhecida na filosofia judaico-cristã, que retoma a questão da aliança de Deus com os homens, tanto na perspectiva da aliança de Jesus, né, como a própria aliança de Deus com os homens, como também retoma a aliança de Moisés, que recebe a arca da aliança e realiza a primeira aliança de Deus com os homens. Os filósofos mais importantes a tratarem dessa questão foram Santo Agostinho, um filósofo patrístico. Eu acredito que o Fernando já tenha conversado com vocês sobre isso. Ele é muito conhecido por uma frase muito célebre, né? Que ele diz que a medida do amor é amar sem medidas. E o São Tomás de Aquino, que é um filósofo da escolástica, que acreditava que a razão devia servir em função da fé. E eles dois não foram os primeiros a tratar da questão do religare, dessa ligação do homem à fé, como parte da essência humana, né? Mas eles retomam essa ligação do homem e de Deus como uma questão filosófica de suma importância. E foram, sem dúvidas, essenciais para compreender a religião e o sentimento religioso, que era algo que estava em grande efervescência, né, no período da Idade Média. Desde Platão, desde Aristóteles, já se questionava sobre a existência do divino, o sentido da vida, a vida após a morte. Todas essas questões filosóficas, elas vêm mesmo desde sempre em contraste nessa discussão entre filosofia e fé, né? A filosofia, ela surge já um pouco nessa questão de disputa com a fé, enquanto a fé vem muito da questão da crença mesmo. A filosofia se propõe a questionar, a buscar verdades universais, né? Buscar a razão. Logo por isso que a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. No entanto, o Santo Tomás de Aquino, né, que é considerado santo pela Igreja Católica, ele encontra pela primeira vez, através da escolástica, unidade entre a razão e a racionalidade. Uma unidade, uma união entre a filosofia e a fé.
e ele entende que é através delas duas, né, que se encontra a verdadeira fé e que se encontra a verdadeira razão. Que para ele, o estudo da filosofia não tem por objeto saber o que os homens pensavam, mas sim qual a verdade das coisas. E para eles também é o caminho da verdadeira fé. O filósofo acreditava que a razão ela existia em função da fé, né? Caminharia para o encontro da razão e o divino. Isso é que é tão interessante na filosofia do Santo Tomás de Aquino. Então, gente, retomando um pouco a questão da complexidade de sentidos, a gente entende que a religião ele é um aglomerado de valores simbólicos, né? E que cada religião ela tem seus valores e sentidos e rituais que fazem sentido para aqueles que acreditam nela. A religião ela é um espaço de reencontro, como a gente já falou, né? De reconexão em diversos aspectos. Então, vamos pensar, por exemplo, a questão dos povos indígenas. Para eles, a natureza é algo sagrado. É na natureza que eles encontram o Tupã, o deus deles, né? Guaraci, o sol, Jaci, a lua. É na natureza que eles encontram o alimento, que encontram seus ancestrais. Então, aquele espaço para eles é sagrado. Então, ele tem um valor que talvez para outra pessoa que não seja daquela religião não tenha a mesma valoração, né? Um valor que é algo inestimado para eles. Para mim, que não sou cristã, por exemplo, a uma igreja católica, uma igreja evangélica, ela não tem aquele valor de algo sagrado. Mas para alguém que é cristão, por exemplo, um templo budista, não teria esse valor também. E da mesma forma, por exemplo, a praia, para alguém que acredita em Iemanjá, ela teria esse valor de algo sagrado, algo a ser respeitado, como um templo mesmo. Então a religião ela altera e movimenta a vida das pessoas, né? E nós somos profundamente influenciados pela religião a qual a gente pertence. Inclusive, não pertencer a uma religião também influencia a nossa vida. E por isso é que é tão importante a gente reconhecer nesses valores simbólicos a importância dela para a vida das outras pessoas, assim como para nós. E, portanto, é que é tão importante respeitar não só a nossa religião, mas a dos outros. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês acham que a religião influencia a vida de vocês? Bom, gente, vai ter quem diga que não se influencia pela religião, né? Mas quem é que nunca ouviu falar de Ave Maria, não sei o que mais lá, quando toma um susto? Ou quem não faz quando está muito estressado? Todas essas formas de falar, esses jargões, eles também são influenciados pela religião. Quem não come peru de Natal, né? Isso também é um elemento religioso. Ou peixe na Páscoa. Todas essas questões, elas são influenciadas pela religião. Todos nós somos influenciados no nosso dia a dia, né, pelas religiões que não só as quais fazemos parte, mas as que influenciam a nossa cultura também. Assim como existem esses jargões, existem também alguns vocabulários que é bom a gente eliminar, né, do nosso dia a dia, como por exemplo, chuta que é macumba. Se você for de uma religião de matriz africana, já deve saber do que eu estou falando, né? Ninguém deve gostar de ouvir falar em chutar algo que é da sua religião, por exemplo. Então, como a gente já viu, a religião influencia em muitos aspectos, né? E para finalizar um pouco essa parte, eu queria que vocês mesmos me respondessem vendo essa imagem. A religião, ela altera ou não a forma como as pessoas se divertem, se vestem, interagem? Sim, né? Esse é mais um dos sentidos do religare. Ele nos religa, nos reconecta com o divino, mas nos reconecta também com o ambiente. Olha a quantidade de conexões que podem ser construídas através da religião. As conexões do culto, as conexões da família. É uma verdadeira comunidade construída em torno disso. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu deixei no outro slide e queria que vocês pensassem um pouquinho. É possível a religião interferir na política? Então, para entrar nessa questão, eu queria primeiro falar de três religiões, né, que são irmãs, acho que todo mundo conhece, mas talvez eu vá
apresentar de um jeito novo. Eu queria falar com vocês sobre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Eles são as três religiões abraâmicas, isso é, são três religiões de descendentes de Abraão. Elas três creem no mesmo Deus e são todas monoteístas, mas com algumas diferenças que eu vou tentar explicar para vocês, tá bom? O povo judeu é o povo descendente de Jacó, neto de Abraão, que foi prometido à terra santa de Canaã, né? Talvez alguns de vocês estejam mais ou menos familiarizados com a história. Eles passaram 40 anos vagando no deserto, tentando chegar à terra prometida depois de ter sido libertado por Moisés do cativeiro no Egito, né? Tem até um desenho animado muito bom, eu vou botar em algum lugar aqui no slide para vocês verem a indicação. Moisés, o Príncipe do Egito, de 1998, que conta essa história. Eu gosto muito dessa animação. Aí os cristãos, eles surgem como uma seita judaica, que acreditam na vinda do Messias, né? Chamado Jesus Cristo, e diferente das demais religiões abraâmicas, o cristianismo tem uma especificidade que é a crença em um Deus monoteísta, mas ao mesmo tempo trino, né? Que isso é um Deus 3 em 1, que é um Deus do Primeiro Testamento, né? O Deus Filho, que vem à Terra para a remissão dos pecados dos seres humanos, e o Deus Espírito Santo. E aí os islâmicos, eles surgem no século VII, depois de Cristo, com a vinda do profeta Maomé, que é para os muçulmanos o último e, portanto, o verdadeiro profeta de Deus. Para compreender melhor as diferenças e as semelhanças dessas três religiões, eu sugiro muito a leitura da Viagem de Théo, que é um livro de literatura mesmo, mas bem gostoso. Eu li na idade de vocês. Conta a história de um jovem que viaja para conhecer as religiões do mundo. Vale muito a pena ler, facilita muito entender filosofia e sociologia das religiões. Começando pelo islamismo, eu queria apresentar para vocês os 5 pilares de sustentação do Islã, né? São como se fossem as 5 leis que regem a vida de um muçulmano. Alá é o único e verdadeiro Deus e Maomé é o seu profeta. Eles oram 5 vezes ao dia em direção a Meca, lugar sagrado para o islamismo, né? Como se fosse a cidade sagrada. Eles pagam um tributo que se chama zakat, que corresponde a 2,5% do total da renda de um muçulmano. Eles devem jejuar no mês do Ramadã, e com jejuar não é passar um mês passando fome não, tá? Porque não há quem sobreviva. Mas da hora do amanhecer até a hora do anoitecer, eles não devem nem comer, nem beber, nem manter relações sexuais. Somente durante o mês do Ramadã. E ao menos uma vez na vida eles devem fazer uma peregrinação a Meca. Gente, então, esses são os principais pilares para compreender o mundo muçulmano, né? Que eu vou tentar explicar melhor agora. Mas antes disso, eu queria sugerir para vocês um outro livro, né? Que é Persépolis, que vocês estão vendo aqui. Ele é um romance gráfico, é uma história em quadrinhos. Se eu não estiver enganada, ele tem também um filme. E é muito gostoso de ver, muito gostoso de ler, ajuda muito bem a compreender a história das disputas políticas na região ali do Irã, onde ficava o Império Persa, e tudo narrado em primeira pessoa, por uma garota, desde sua infância até a vida adulta. É muito gostoso, vale a pena mesmo, eu amo esse livro. Então, gente, é importante entender que o principal livro sagrado dos muçulmanos é o Corão, né? Que é o livro escrito por Maomé. No entanto, para eles o Torá, os Salmos, os Evangelhos, eles também são considerados sagrados. Os muçulmanos, eles absorvem muitas coisas das religiões judaica e cristã, né? Para eles, também os profetas, o principal profeta, né, é Maomé, mas os profetas judaicos e cristãos que vêm antes, como Abraão, Jesus, Moisés, também são considerados profetas muçulmanos, né? Também são reverenciados pela religião muçulmana. E aí eu acho que é muito importante para a gente compreender, diferenciar os xiitas e os sunitas, porque eles são um assunto que a gente vê sempre hoje nos jornais, né? A gente fala muito, acaba falando das maiorias e minorias muçulmanas. Os sunitas, eles são cerca de 80% dos povos muçulmanos, e eles acreditam na eleição de um califa, né? Seu líder político,
e espiritual, enquanto os xiitas eles acreditam que Maomé ele escolheu o seu herdeiro, enquanto ainda estava vivo, Ali, seu genro e primo, né, para ser o líder religioso. E, portanto, os verdadeiros muçulmanos eles deveriam seguir os descendentes de Ali. Só que o Ali ele teve seus 2 filhos assassinados, né, o Hassan e o Hussein, e isso pelo século 7 depois de Cristo. E, portanto, a tradição xiita é muito ligada ao luto, à luta dos seus mártires, né? Aqueles que sofrem pela causa. Nos Estados Islâmicos há uma ligação entre a religião muçulmana e o Estado, isso é, o líder político também é o líder religioso. E as leis que regem a igreja também são as leis que regem o país. Na Arábia Saudita, por exemplo, um país de maioria sunita, a lei que rege o país é uma lei de tradição sunita, enquanto no Irã, país de maioria xiita, se reivindica o direito dos descendentes de Ali e que as lideranças muçulmanas sejam os descendentes de Ali, que caracteriza a fé mesmo dos elementos messiânicos, rituais de luto e de martírio, que é uma herança xiita, né? Por isso que os estados muçulmanos vivem em conflito entre si. Isso caracteriza muito o conflito naquela região ali da Arábia Saudita, do Irã, da Palestina como um todo. Por isso que os estados muçulmanos têm conflitos desde de 632, depois da morte de Cristo, né, que foi quando aconteceu a morte de Maomé. Mas o que eu queria mesmo saber de vocês é se vocês concordam com isso, o que é que vocês pensam sobre isso, o que é que vocês acham sobre a ligação entre Estado e religião. O que é que vocês pensam a respeito? Então, dando aqui um salto, a gente vai falar um pouquinho sobre a religião cristã, tá bom? Vocês conseguem diferenciar essas denominações que estão aqui no slide? No próximo slide vai ter uma linha do tempo para ajudar a entender algumas denominações, mas vamos começar aqui por ordem cronológica, tá? Com o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que ela é apostólica porque ela é fundada pelos apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo, né? Que segue essa tradição do papado. Ela sofre sua primeira grande divisão no cisma, que causou a divisão e o surgimento da igreja, que também é considerada apostólica, que é a igreja ortodoxa, que é a igreja oriental, né, na divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, que divide também a igreja, né, assim como o Império Romano. E a segunda grande divisão, mas não dividiu só em em duas, desculpa, igreja, foi a Reforma Protestante, né? Que ela, nesse processo, surgiu não apenas uma denominação, mas diversas denominações. As principais são as igrejas luteranas, as anglicanas e as calvinistas, né? São os principais expoentes, mas surgem também as igrejas anabatistas, que são frutos de uma reforma dita radical. Eu vou pular para o próximo slide, onde tem a linha de tempo, que vai ajudar a gente um pouco com esse desenrolar, tá bom? Bom, começando aqui a reforma protestante, né, que acontece no século XVI, a igreja luterana ela surge com a excomunhão do Lutero, né, pela igreja católica após a publicação de suas teses, enquanto a igreja anglicana ela surge da separação na Inglaterra, né, quando o rei renuncia à autoridade papal e separa a igreja e o Estado, tornando-se independente de Roma. O calvinismo, por sua vez, ele cria um movimento religioso que crê que Deus predestinou seus escolhidos para a salvação. E desse movimento religioso surge a igreja presbiteriana, que é um movimento principalmente alemão. E na Inglaterra eles surgem como puritanos, né? Que são os calvinistas ingleses. Outra importante denominação cristã são os anabatistas, né? Como eu já falei, a ala mais radical
da Reforma Protestante, eles são chamados assim por serem contra o batismo infantil. Eles rebatizam seus seguidores na idade adulta e hoje os descendentes dos anabatistas são chamados batistas, as igrejas batistas, né? Eles acreditam que a salvação vem somente pela fé e, além disso, eles têm pelo princípio a separação da igreja e do Estado. Os adventistas, que acho que a maioria de vocês conhece, também é um movimento cristão que já surge no século XIX nos Estados Unidos. Eles acreditam no retorno glorioso de Jesus, né? E são conhecidos por guardar o sábado e não o domingo, como é mais comum. E aí eu acho que, por último, vale a pena tocar aqui também na questão do pentecostalismo, que é um movimento cristão mais recente, né? Já no século XX, que é uma renovação dentro do cristianismo, que dá ênfase da experiência direta, mais pessoal com Deus, através do batismo e do Espírito Santo, e ele se enquadra dentro de um cristianismo carismático, né? E dele surge ainda mais recentemente o neopentecostalismo, que é uma doutrina que é fundada na teologia da prosperidade. Bom, eu falei aqui um pouquinho dessas denominações, dessa linha do tempo para situar a gente, mas vamos voltar aqui um pouquinho para a filosofia, o pensamento cristão, tá bom? Até porque é importante situar que o nascimento de Cristo ele é um marco temporal na história ocidental, né? Seja ele um mito ou um Messias, o que não cabe a mim afirmar, o fato é que a história ocidental é dividida em antes e depois de Cristo. Cristo é um marco histórico e seu nascimento também ele divide a história da própria religião, né? Porque é através do sacrifício dele que ele refaz a aliança de Deus com os homens, né? De acordo com a liturgia cristã. Então a Bíblia ela é dividida, né? Tem a Bíblia, que é o livro sagrado cristão. O Primeiro Testamento, que é o livro também dos judeus e dos muçulmanos, havia um Deus que é um Deus vingativo, um Deus que muitas vezes é violento, que destruiu cidades inteiras, civilizações inteiras, e Jesus, que vem com a nova filosofia para a religião. Jesus pregou amor ao próximo. Jesus é um Deus que expulsa os mercadores do templo. Jesus ele oferece a outra face, é uma nova versão de Deus, né? Ele sai de um Deus autoritário para um Deus humilde, um Deus que caminha com leprosos, com prostitutas. E nesse sentido é muito importante a gente refletir sobre a importância de Jesus na história bíblica e na história como um todo, como um rebelde, como um líder revolucionário, né? Que ele queria inverter a ordem. Jesus nasce numa manjedoura, que para quem não sabe é um curral, uma palhoça, porque ele estava no meio de um recenseamento obrigatório. Naquela época não era bem o IBGE que ia na sua casa, né? E ele não foi aceito como herdeiro do reino de Deus, porque o herdeiro do reino de Deus tinha que ser da realeza, tinha que ser rico, tinha que ser um príncipe. Jesus era um menino pobre e ele morreu sendo perseguido por soldados romanos, porque ele se negou a negar, a desdizer, a se retratar em relação ao que ele pregava, ao que ele acreditava, né? Então ele tinha uma ideologia, né? E ele teve a honradez, ele teve a dignidade de morrer pelo que ele acreditava. E aí, depois desse período, a religião cristã ela começou a se propagar e a crescer muito, né? Mas eles eram muito perseguidos, né? A religião cristã também passou por um período de perseguição. E por isso há muitos mitos e sincretismos em torno da vida e morte de Jesus. Por exemplo, as datas do Natal e da Páscoa, que são datas ligadas a feriados pagãos. Por exemplo, dia 25 de dezembro, que a gente trata como Natal, que seria o dia do nascimento de Cristo, na verdade é um sincretismo religioso, que é o dia que seria comemorado o solstício de verão, que é o dia onde o sol, o primeiro dia onde o sol é mais longo no verão, né? E que é quando os pagãos comemoravam o nascimento do Deus Sol. Enquanto a Páscoa se comemora o equinócio da primavera, que também seria uma data de se comemorar as colheitas, a prosperidade, né? Então, os cristãos eles adotaram todos esses signos pagãos para que eles pudessem comemorar as datas religiosas deles sem ser perseguidos. Então, também é uma religião que teve um período de perseguição, que teve que se esconder
e depois teve como ressurgir, né? Gente, a gente está chegando aqui na última religião abraâmica, né? Que seria o judaísmo, mas que na ordem cronológica é a primeira, né? Eu fiz a escolha de colocar na ordem cronológica inversa para a gente poder ir pensando em diversos aspectos dessas três religiões. Então, o Torá, ou Pentateuco, é o livro sagrado dos judeus. São os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E esse livro é sagrado para as três religiões, tá? E na história da antiga Israel, ela vai desde o século 20 a.C. até a expulsão e a diáspora do povo judaico no século I. A terra de Israel é considerada sagrada para o povo judeu desde o período bíblico. E de acordo com o Torá, a terra de Israel foi prometida por Deus aos 3 patriarcas do povo judeu, como sua pátria. E a partir do século X a.C., reinos e estados judaicos se estabeleceram com controles intermitentes nessa região. Mas a presença do povo judeu diminuiu em razão de várias expulsões em massa e houveram vários períodos de peregrinação, né? Então isso quer dizer o quê, né? Que eles nunca conseguiram se estabelecer de fato naquela região. Houveram períodos onde eles se estabeleceram e construíram poder naquela região e vários períodos onde eles foram expulsos. Então, diferentes. E aí são vários momentos históricos diferentes, né? Naquela região. E aí uma coisa que diferencia muito os judeus dos cristãos é que enquanto os cristãos aceitaram Jesus como seu Messias, para os judeus o Messias ainda está por vir, né? A Jesus, para os judeus, não cumpriu as tarefas messiânicas. Então, gente, o povo judeu é um povo que foi historicamente perseguido e muitas vezes estigmatizado, tendo sido escravizado pelos egípcios, subjugado pelo Império Seleucida no século II depois de Cristo, onde foram impedidos de professar sua fé. Em episódios mais recentes foram perseguidos e exterminados pelos nazistas no Holocausto, onde matou cerca de 6 milhões de judeus na Europa. Acho que a maioria de vocês conhece esse episódio, né? E após o Holocausto foi criado o Estado de Israel, um país no Oriente Médio, à margem do Rio Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, perdão, sendo considerado um Estado judeu democrático, né? O território da Palestina, no final da Segunda Guerra, é pressionado para realizar a criação de um Estado judeu durante esse período e foi implementado um plano de partilha da Palestina, dividindo a região em 3 partes, né? O Estado de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E como vocês podem perceber na imagem do slide, o território ocupado por Israel se expande sobre o território palestino, impondo ao povo palestino exílio, passando a viver como refugiado, muitas vezes, né? E com a expulsão do povo palestino, Israel aumenta seu território em 50%, com a expansão indicada pela ONU, com a expansão sobre as terras indicada pela ONU, e chegou a ocupar 78% da área que era destinada para a Palestina, né? E esta ação nem sequer foi questionada pela comunidade internacional, né? E aí por isso que aquela região ela vive numa disputa geopolítica, territorial, tão complexa até hoje, né? E aí agora eu queria fazer a mesma pergunta que eu já havia feito para vocês antes, sobre o que vocês acham da relação do Estado com a Igreja, tendo em vista que Israel também é um Estado governado por leis religiosas, né? E que apesar de ter sofrido tantas opressões, tantos massacres, tem uma história tão difícil, ele agora repete, né? Uma violência que foi sofrida pelo próprio povo. Só que agora em outro povo, no povo palestino. Eu queria saber a opinião de vocês. Por hoje é só, pessoal. E eu queria deixar aqui algumas questões mesmo para vocês refletirem, pensar. A gente não tem mais tempo para conversar hoje, mas eu queria que vocês pensassem sobre essas temáticas que estão aqui nesse slide, que é a intolerância religiosa, o papel da mulher na religião, a caça às bruxas
e a perseguição aos opositores e as guerras religiosas, né, que são problemas sociais causados por temáticas religiosas. E aí eu queria que vocês refletissem um pouco, para quem sabe a gente voltar a discutir depois, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.